Olá, meus amigos e irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 8 de abril de 2020, e nós queremos, nessa oportunidade, mais uma vez, em adorar o nosso Deus, em agradecer ao Senhor. Quero desde já convidar você para que compartilhe aí com seus amigos, familiares, seus entes queridos, enfim, para que nós possamos, nesta noite de quarta-feira, prestar o nosso culto a Deus. Eu conto com você. Recebe aí o nosso abraço onde você estiver. Nossa saudade é muito grande de rever os irmãos, de estar abraçando, mas por hora a gente está impossibilitado, ainda que distantes fisicamente, né? Mas nosso coração, nós estamos juntos. E eu quero convidar você desde já a poder curvar a sua cabeça para que juntos possamos falar com o nosso Deus. Amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças pela Tua presença aqui neste local, pela Tua presença aí nesta casa, que nesta hora, Senhor, não só o seu lar, mas também o seu coração se abriu para poder estar junto, te adorando. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe a nossa simplicidade, meu Pai. Somos pequenos, é verdade. Tu bem sabes que a Tua igreja, aqueles que te amam, Senhor, tem passado os tempos difíceis, tem às vezes lutado com sentimentos negativos, muitas vezes, as indefinições, incertezas, mas nós sabemos, Pai, como diz a Tua palavra, de que em Ti, em tudo, somos mais do que vencedores, porque o Senhor, aleluia, nos tem amado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, guarda os Teus filhos, Senhor. Aquele que nesta noite começa a colocar diante de Ti uma questão, alguns estão talvez no seu trabalho, alguns, quem sabe, até numa unidade hospitalar, ó Deus, na sua residência. Ajuda esta pessoa, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, esse amigo, essa amiga. E aí, Senhor, onde está? Como diz a Tua palavra, eu não canso de lembrar, como o Teu servo Jeremias escreveu, que o Senhor é Deus de perto e também é Deus de longe. Que a Tua mão se estenda para trazer cura, para trazer libertação, para operar milagres, para fazer grandes coisas nesta noite, Senhor. Porque Tu és o Deus de milagres, e nós não estamos seguindo a uma religiosidade, como muitos pensam, mas estamos em contato com o Deus vivo, todo-poderoso, aleluia, que está em nosso meio. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida, recebe a nossa adoração, Pai, e direciona-nos em cada passo, em cada momento, Senhor, a fim de que tudo o que façamos seja unicamente para glorificar, para exaltar, para dignificar, aleluia, e para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Recebe a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar uma canção, vamos adorar ao nosso Deus que é digno de glória, de nosso louvor, vem. Ele é o Senhor, Ele é o Deus que governa esta terra, Ele é o Senhor. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, Tu és. Tu és a luz deste mundo, esperança para o perdido. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Cante comigo. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes
acontecer neste lugar. Eu creio nisto. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh Deus, você quer cante comigo? Aleluia! Ele é o Senhor. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, e o Senhor da nação. Diga aí. Tu és, aleluia, Tu és a luz deste mundo, esperança para o perdido. Tu és a paz dos cansados. Só o Senhor. Tu és. Ninguém é como Ele, ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Em nome de Jesus, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh Deus, grandes coisas acontecem quando Deus está em nossa vida. Quando Deus está conosco, não há nada, querido, que possa nos abater. Nosso Deus é maior, né? E aprendemos que quando estamos com compromisso com Deus, guarde isso, Deus também tem compromisso com a gente. Amém? Essa é a menção e a palavra de Deus diz para nós assim, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Lindo, né? Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, aleluia. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus, aleluia. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh Senhor, ajuda nós, Pai. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Oh, quando eu passar, eu não correrei atrás de bênção, é verdade. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés,
sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, aleluia. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. É verdade. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh, Senhor, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Glória a Deus. Que assim seja, né, gente? Possamos compreender, né? Esse segredo já não é mais segredo, é revelado na palavra. Deus está conosco, Deus nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, né? Falar em momentos, às vezes, difíceis que atravessamos. Quero mandar aqui um abraço carinhoso, né? Deus venha confortar, consolar a nossa irmã Verinha, né? Seu papai hoje partiu para a glória, já um homem que lutava um bom tempo com a enfermidade, e Deus prolongou mais um pouco os seus dias, e Deus venha confortar o coração da nossa irmã Verinha, Jorge, a família, o Juan, o Romulo, cada familiar ali presente, enfim. E assim como muitas famílias também que se encontram, uma semelhante, alguns até se cuidando bastante, e é assim mesmo, né? A luta vem, Jesus não nos enganou. Ele disse, no mundo tereis, isso aí, aflição. Aqui disse, mas tem de bom ânimo, aleluia, porque eu venci o mundo. É assim? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, Senhor, brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Oh, maravilha! Nada temerei, sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. É assim? Tá lindo, né? Vamos cantar mais uma vez essa canção que já é a nossa oração nesta noite. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, vou fazer o quê? Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor.
circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra, céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor lindo, né? Brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Cante comigo. Nada temerei, nada temerei, pois sei que não estou sozinho, porque Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Descansar em Deus, na tua presença. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Ele governa sobre todos, queridos. Ele não desampara os seus. Ele é fiel. Ele está conosco em todas as circunstâncias. Você não está sozinho, você não está sozinha. Creia, Deus está contigo. Aleluia. Glória a Deus. A frase que eu mais tenho escutado dos irmãos, eu fico muito feliz em ouvir, é quando alguém fala assim: pastor, estou tranquilo, vai passar. Coisa linda, né? Vai passar, né? Vai passar. Tudo tem seu começo, meio e fim, e fique tranquilo, né? Porque a luta vai passar. Deus, Ele sustenta a sua igreja, né? Deus nos fortalece, tá? E por falar em fortalecimento, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo colocou em nosso coração nessa noite. Você que está em casa, pode pegar a sua Bíblia, né? Pode pegar aí seu celular, enfim, onde tiver acesso à tecnologia, para poder acompanhar comigo o que está lá registrado no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo número 11, capítulo 11 de Mateus. Vamos ler a partir do versículo 2. Vamos lá? Mateus capítulo 11, versículo 2. Diz assim para nós: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Outra versão fala: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Senhor, esta é a tua palavra. Eu sei que tu és fiel e bom para nos edificar
reconhecemos a dependência completa do Senhor e rogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Sabe aqueles momentos em que você percebe claramente que talvez não que você tenha desistido, mas que as suas forças já não são mais como antes. Já há alguma limitação, algumas áreas. E é muito comum, não só a relação à faixa etária, idade, enfim, pode ser jovem, adolescente, mas eu costumo dizer que o ser humano, Deus até permite e consente que nós tenhamos esse sentimento para compreender a nossa natureza, né? Paulo diz em 2 Coríntios, ele diz o seguinte, que nós temos o poder, a glória de Deus em nós como vaso de barro, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E essa humanidade, esse sentimento, essa questão do ser humano comum, natural, e nos remete a compreender esse episódio que você acabou de ouvir com respeito de João Batista. Olha que eu estou falando de João Batista. João Batista, segundo o próprio Jesus, dentre os de ventre de mulher aqui na terra, Jesus falou, não houve maior do que João. Mas João era um homem, um ser humano, como eu e você. Acredito que em algumas situações, nós até mesmo, por alguns momentos, perdemos um pouco a nossa confiança plena em relação ao que Deus está fazendo ou estará fazendo. Por quê? Porque é o ambiente que te é cercado, as circunstâncias adversas. Mas essa noite o Espírito colocou no meu coração, Deus tem falado muito comigo sobre esse episódio, porque tem muito a ver com a igreja atualmente, tem a ver comigo, com você, com a sua casa, com a sua família. Podemos dizer, comparativamente, de que João, assim como nós, como muitos de nós, também estava numa quarentena, olha aí, né? E ele não foi a quarentena decretada pela OMS, né? Ou por algum outro órgão, o governo do estado. Não, a sua quarentena era em função da sua prisão, em que ele estava passando por conta da sua mensagem verdadeira, franca. E muitas vezes nós temos também aprendido isso, que o fato de João, ele ter essa consciência e trazer essa realidade, a verdade, como tudo na vida, às vezes tem um preço a pagar, né? E justamente o que aconteceu com João Batista? Você conhece a história de João Batista? João Batista foi filho de Isabel, Isabel na sua idade avançada, e Zacarias, seu pai, sacerdote, e Isabel era parente de Maria, e segundo alguns historiadores, talvez Maria e Isabel fossem primas, né? Algumas versões falam só um familiar seu, outras já falam primas. Enfim, havia um laço consanguíneo entre eles. E João, obviamente, nasce 6 meses antes de Jesus, né? Haja vista que quando Maria foi visitar Isabel, estava no 6º mês. Pois bem, agora o que vai acontecer? Jesus é batizado, todo aquele processo que você já conhece, ele é tentado, ele inicia a sua jornada, a sua caminhada de milagres e, paralelamente, João Batista também continuava, né? O Evangelho de João até fala algo a esse respeito, quando João diz que alguns discípulos de João Evangelista, né? Alguns discípulos de João Batista, eles que até incitavam um tipo de intriga. Por quê? Porque viam o ministério de Jesus, obviamente, né, estar muito mais em evidência, diríamos hoje, bombando muito mais do que o ministério de João Batista. Por quê? Porque João Batista, o seu ministério, nós conhecemos, à luz da palavra, Isaías falava, ele vinha para preparar o caminho. Então, após cumprir a sua missão e continuando, ele não parou, interessante, ele não encerrou ali o seu propósito, mas dentre as palavras que ele falava, volto a dizer, verdade, realidade, muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade,
isso de alguma forma fazia com que houvesse uma insatisfação. E naquela época Herodes governava, e Herodes ele veio a ter relação ou a casar com Herodias. E quem era Herodias? Herodias era mulher de Filipe, seu irmão. E por alguma situação, algum momento, um tempo nos é desconhecido o que fator ocorreu, mas não importa qual foi a circunstância, o fato é que o pecado estava ali, e João Batista falava assintosamente acerca desse delito, desse pecado que Herodes cometia. E também nos fala a Escritura de que, de alguma forma, isso incomodava, além, claro, do Herodes, porque afinal de contas citado era ele, incomodava também a sua mulher atual, Herodias, e também a situação de Herodes era um tanto até polêmica. Por quê? Porque talvez ele até tivesse alguma simpatia por João, ele não queria matar João, porque quando o João Batista ele vem a morrer, né, mas, se não me engano, no capítulo 14, mais à frente um pouco, o Herodes não queria matar João, mas a pedido da filha de Herodias, ou seja, a sua enteada, ele acaba fazendo com que fosse decapitado João e a cabeça entregue nas mãos da sua atual mulher. Mas também Herodes, ele sabia que havia dentro do povo, a multidão admirava João. Eu fico me perguntando e pensando, vocês verem, o João, mesmo na forma um tanto dura, a palavra de João era clara: arrependei-vos, era raça de víbora, era desse nível, mas era uma verdade, como eu já falei, era uma verdade de que poderia libertar as pessoas. Esse era o intuito de João, e o povo o amava, o povo o admirava, de tal maneira que quando Jesus começa a sua trajetória, algumas pessoas não conheciam bem, e diziam, quando Jesus perguntou aos discípulos, que dizem os homens que eu sou? Alguns disseram a você: João Batista reencarnado. Porque, embora a reencarnação não fosse uma doutrina judaica, mas era uma forma que encontravam para poder identificar e dizer: João continuou, porque João, como se João fosse para eles uma figura imortal, mediante a sua forma de ser, mediante o zelo que ele tinha, né? Uma pessoa totalmente voltada para a sua devoção. Pois bem, mas aqui nesse quadro, nessa história que você ouviu comigo, ele estava na sua quarentena. E João tinha muita comunhão com Deus, a ponto de batizar o próprio Filho de Deus. Mas lembra que eu falei com você no início? João era um homem, um ser humano. E o ser humano tem as suas deficiências. Muitas vezes há pessoas que se cobram tanto, não é que ela vem a se conformar com o pecado, entenda bem, mas há pessoas que às vezes elas se cobram tanto e cobram tanto dos outros, que acabam esquecendo esse detalhe, que é um ser humano, né? Eu me lembro de uma vez de uma irmã, que ela conversando comigo, e ela falou: pastor, é muito difícil, às vezes o meu marido não entende. E eu até brincando: mas como assim não entende? Claro que eu também sou marido, e tem, lógico, a minha esposa também, como todas as mulheres, tem suas formas de ser, suas individualidades. E ela falou: mas ele não entende que eu paro, às vezes, em algum lugar, eu fico olhando meia hora, uma hora, eu quero olhar, eu quero ver. Mas pastor, eu sou assim, eu sou mulher. E eu dizia: não, meu irmão, eu entendo isso. Eu também tenho uma lá em casa que, assim, há a característica da mulher, né? Assim como a característica do homem, né? A pessoa tem seu momento de fraqueza, seu momento de lágrima, seu momento de tristeza, as incertezas que acontecem. Quantas pessoas não estão, embora hoje, enquanto estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, quantos chefes de família estão preocupados com o dia de amanhã, né? Iniciou o mês, as contas vão chegando, né? Algumas pessoas conseguiram aí postergar mais um pouco, outros não. Então ainda há muitas indefinições. E essa indefinição, essa situação um tanto crítica, era exatamente a situação que João se encontrava. Porque João estava encarcerado. Não era encarcerado de mentirinha, não era uma questão por conta própria, voluntariamente. Não! Ele foi obrigado a estar encarcerado. E naquele cárcere, nos fala a Escritura Sagrada, de que
ele tinha contato com os seus discípulos, e os discípulos certamente iriam visitá-lo e contaram para ele: olha, João, aquele homem que você batizou e tal, está fazendo isso, maravilhas e milagres e tal. E contavam para João Batista. E certamente João, como todos nós, iremos nos alegrarmos em relação a saber que o que fizemos foi uma participação importante no reino de Deus. Tudo bem, mas aquele momento, aquela questão do tempo, sabe como é que é? Às vezes a pessoa, eu costumo até comparar essa passagem, aquele cidadão que ele começa a ficar isolado ou triste por um dia, e 2 dias, 3 dias, vai passando, uma semana, daqui a pouco aquilo, se ele não procurar agir de uma forma a poder resistir, a combater, ele vai se acostumar com esse sentimento, né? João, com certeza, ao iniciar o seu processo de quarentena, né, lá encarcerado, imagino eu que se fosse no dia de hoje, iria cantar o hino 107 da harpa, né? Firme nas promessas do meu Salvador, firme, né? E aí, alegre, passou mais alguns dias, passaram outros, e quando vai chegando assim, um tempo vai passando, não vai mudando nada, aparentemente o quadro não é uma notícia de uma libertação, né? Ou de um exterminar daquela sua quarentena. E João já está ali no hino 4, né? Quem conhece a harpa cristã, tá, não desanime, Deus já está naquele nível ali. Ele já começa a mudar a sua melodia. Algumas pessoas até imaginam e interpretam, já vi muitos pastores respeitam a liderança, falam: mas João Batista, ele só queria que os discípulos ficassem por lá. Estava firme, ele não poderia de maneira alguma ficar em dúvida. Mas, queridos, preste atenção, volto a dizer, João Batista era um ser humano, um homem, uma pessoa natural. Imagine você na situação dele, novo, certamente talvez seus 30 anos de idade, garotão ainda, né? E não poderia fazer mais nada. As pessoas lá fora esperando para ele poder pregar, a multidão lá com a credibilidade na sua palavra, mas ele não podia estar lá. Talvez seja um quadro que é muito semelhante ao que estamos vivenciando, porque queremos visitar pessoas, queremos ir a alguns lugares, queremos sair da nossa região, queremos estar fazendo algo e estamos impossibilitados, pelo menos na questão que serve de orientações, né? Ainda que podíamos falar aqui algumas controvérsias, mas não é a nossa proposta nessa noite. Mas o fato é de que há sim uma restrição, há sim uma dificuldade de locomoção, há sim uma rejeição, muitas vezes, até onde você possa estar, né? Eu fico observando, não sei como é que é aí na sua região, mas no nosso bairro, né, o lugar onde a gente mora, e quando encontro pessoas idosas na rua, eu fico assim, dá até um sentimento, né, de certa tristeza, porque eu vejo que as pessoas olham de uma forma talvez até um pouco hostil, como se aquela pessoa idosa, ela está infringindo uma lei, fosse uma pessoa à margem da lei, né, fosse ali um infrator, e porque ela está na rua. Mas muitas pessoas esquecem, você não pode esquecer que muitos idosos não têm, às vezes, um familiar, alguém, para que possa lá fazer o que ela faz. Para comprar seus medicamentos, para comprar o seu pão, vai ficar em casa com fome esperando, né? Você vai lá na casa de todos eles, eu vou na casa de todos eles, não vou. E muitos, às vezes, têm a questão ambulatoriais, precisam fazer algum procedimento, até de ordem, até mesmo, enfim, de necessidades essenciais. E, por outro lado, há sim, não vamos negar, aqueles que simplesmente eles pensam o seguinte: olha, eu sou livre igual a você, eu posso andar, estou bem, estou saudável. Que realmente há idosos que se cuidam, né? Há jovens que não se cuidam, há idosos que se cuidam. Mas, às vezes, a pessoa faz um julgamento. Por quê? Porque entende que aquela pessoa não pode estar ali. E aí, como eu falava, eu olhava ali com ele com carinho, ele ficou bem preocupado comigo, assim, de pessoa, talvez que fosse uma autoridade, ou com um policial, ele com a cara feia. Falei: tudo bem, senhor, tudo bem. Ele tem que entender que eu compreendo ele estar ali.
Se ele pudesse, talvez tivesse ali em casa. Mas você vai na rua e tem muitos. Você vai dizer, mas pastor, muitos porque tem, mas querem ficar na rua. Tem também, mas a gente não pode julgar todos por um, né? Existem casos e casos. O caso de João, volto a dizer, ele foi obrigado a estar ali. Mas agora, passando-se os dias, o seu período em que ele iniciou o seu encarceramento, ele começa a mudar. Ele começa a mudar. Ele começa a deixar o seu coração entrar um sentimento de dúvida. Ele começa talvez a questionar se eu sou homem de Deus, se eu prego a palavra, se eu sou importante, se eu faço tantas coisas, pessoas me veem fazendo, estar não a nível de milagre, mas a nível de pregação, de incomodar as pessoas, né, de ser uma voz, um arauto do Senhor. Por que eu estou aqui preso? Por que eu estou retido se eu podia estar lá fora? Quantas pessoas poderiam estar fazendo, estar ajudando de alguma forma, mas João não poderia estar. E aí vem aquele sentimento aí, não se engane. Nós temos nós não, infelizmente, né, existe o adversário de nossas almas. Você sabe quem é? Ele procura a todo momento atormentar a sua mente. Eu gosto de uma frase que Lutero dizia, né? O Martinho Lutero, que foi um reformador da igreja, ele dizia o seguinte: eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que faça ninho. E aí o que acontece? Os pensamentos vêm, começa a divagar, começa a se questionar, começa a pensar: por que está demorando tanto? Por que não aconteceu ainda? Por que ainda algumas restrições? Quero ver algo fulano, Bertrano, meu pai, minha mãe, meu irmão, quero ir para tal lugar para fazer isso. E criança também não entende. Então é um momento adverso, é verdade. João, quando ele passa por isso, por essa restrição, ele começa a questionar, ele começa a colocar em xeque o seu chamado. E aí, embora já tendo a ciência, os discípulos já tinham voltado, já tinham dito para ele algo sobre isso, ainda assim, ele vai dizer que no verso 12, quando João ouviu no cárcere, já tinha ouvido, preste bem atenção, a falar das obras de Cristo, o que ele faz? Ele manda por seus discípulos a perguntar simplesmente o quê? Para Jesus: olha, chegaram diante do Senhor, nosso mestre, João Batista, quer saber o seguinte: o Senhor é Ele mesmo? É a pessoa? Foi batizada por Ele? Ou ainda haveria de esperar outro? E é interessante que, em momento algum, aqui eles falam sobre o Messias, né? É aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Né? E é uma versão também muito curiosa, porque talvez a própria visão de João fosse uma visão bastante messiânica, né, em relação à pessoa de Cristo, né? Porque o que o judeu esperava na época em relação à vinda do Messias era o quê? A libertação. E libertação abrange o quê? Também a questão natural, porque estavam debaixo da opressão dos romanos. Então a visão deles também era a visão de que haveria um Cristo messiânico para governar a Israel, para dar libertação, enfim, e não tivesse mais lutas, mais opressão. Era essa a visão. Talvez também isso tivesse no coração de João Batista, mas o relato e o fato aqui que está diante de nós é que João envia os discípulos para falar com Jesus, e quando chega diante de Jesus, o Senhor simplesmente responde: olha, vocês ide anunciai não o que eu estou falando. Eu estou aqui parafraseando, Jesus não falou, não é o que eu estou falando, mas é o que vocês estão vendo e ouvindo. Oh, glória a Deus! E aquela cena ali, queridos, certamente Jesus curando, os coxos andando, cegos enxergando, né? Mudo falando, mortos ressuscitados, aos pobres recebem o Evangelho. Eles ali, olhando, observando. Foi isso exatamente que Jesus mandou que eles fizessem. Ficaram observando, e cumpriu o que o Senhor orientou. E voltaram para anunciar
isso para João Batista. Você pode dizer, mas por que Jesus não falou? Diga para ele que eu sou sim, fortalece a fé dele. Não, mas ele preferiu que os discípulos vissem e ouvissem exatamente os sinais inerentes que estavam acontecendo mediante ao que? A presença real do Filho de Deus. Milagres. Não há menção na Bíblia de que João Batista tivesse feito qualquer tipo de milagre. Ele pregava a palavra. Não que não fosse importante, claro que é fundamental, importantíssimo. Mas ele esperava algo maior e diferenciado do Cristo. E esses discípulos iriam voltar para poder transmitir para João não aquilo que Jesus havia falado, mas aquilo que eles viram e aquilo que eles ouviram. Olha que coisa interessante. Me faz lembrar, e a gente volta à questão de um confinamento, porque quando a pessoa está confinada, ela está assim, privada da sua liberdade, ela também pensa mais, não é verdade? Você tem tempo de pensar mais. Alguns até se envolvem em algumas coisas na casa, faz algo ali, faz uma obrinha aqui, mexe e tal, arruma a gaveta, mas se você sempre tem mais tempo. Mas acontecem dois extremos. Escute bem. A pessoa ela pode, através de um momento como esse, ela pode ter mais momentos com Deus, ela pode ler mais, buscar mais, se fortalecer, aprender mais, como também, depois de um dado período, voltamos aqui a essa experiência desse homem, um dado período, ela vai acabar o quê? Se entediando com algumas coisas. E aí onde mora o perigo? Quando ela não percebe de que aquilo existe um prazo estabelecido, como temos dito, um prazo determinado, e Deus está nos ajudando para nós vencermos as etapas da nossa vida. E à luz do que nós compreendemos aqui de João Batista, não poderíamos deixar de mencionar que existem, amados, às vezes alguns motivos, alguns fatores, tá? Que são fatores que vêm ao encontro daquilo que Jesus falou no último versículo que nós lemos aqui nessa noite. Ele diz assim, depois que os discípulos de João são liberados, eles voltam para poder falar com João aquilo que viram e ouviram. Jesus falou assim, olha, bem-aventurado, preste atenção, bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Talvez até com todo jeitinho, amor e carinho, uma certa espetadazinha ali, também com respeito à dúvida que João sentia. Embora não houve uma reprimenda oficial, mas diz o seguinte, olha, é mais do que feliz, é bem-aventurado, aquele ou aquela pessoa, o quê? Que não acha em mim motivo de tropeço. Ou seja, que ela permanece firme, que ela tem no Senhor a confiança plena, total, para permanecer em quaisquer circunstância. Mas eu notei e queria trazer alguns motivos, são 4 motivos, existem outros, mas 4 são fundamentais que vão justamente levar algumas pessoas para que haja um esfriamento ou para que às vezes pare de compreender ou de aceitar o propósito de Deus na sua vida. O primeiro deles, sem dúvida alguma, é quando falta oração. Anote aí, falta oração. Quando a pessoa não ora, ela não tem o hábito de orar, né? Às vezes a gente, sem perceber, a gente cai numa armadilha, né? Nós, por exemplo, nesse ministério, nós oramos aqui a igreja, ora todos os dias pela manhã, todos os dias, 7 da manhã, tem, né, oração na igreja, ou tinha, muitos idosos vinham, pessoas de poder buscar ao Senhor, fazer aquele círculo, enfim. Então, às vezes, em função da atual circunstância, algumas pessoas vêm esporadicamente, ou vêm no vinho essa madrugada, amanhã, outros vêm outros dias, assim, mas não ficamos mais em aglomerado conforme a orientação das autoridades constituídas. Mas, às vezes, por não ter aquele compromisso de um certo horário, alguns acabam se deixando, alguns acabam parando, não tendo mais o hábito de colocar uma disciplina, um dia específico, para que você esteja em oração. Então, a oração, a falta de oração,
É o primeiro fator, é o primeiro motivo pelo qual muitas pessoas param a sua caminhada e deixam o esfriamento tomar conta de si, e elas acabam, mesmo estando em Cristo, mas ela acaba não seguindo os passos dele. Deu para entender? Então o primeiro motivo é a falta de oração. O segundo, que não deixaria de ser diferente, é justamente a compreensão, é a leitura da palavra de Deus, né? Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer de que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né? Romanos 10, 17. Então, significa dizer de que quando eu leio, quando eu medito, quando eu ouço alguém acerca das coisas, da palavra de Deus, coisa divina, santa, isso me faz lembrar o meu mundo, me faz lembrar, né, o mundo em que eu espero, a pátria, aleluia, a qual está preparada, né, para os seus, que entendo que eu sou um peregrino aqui nessa terra, como fala lá o apóstolo Pedro. Por quê? Porque a palavra está em nós, a palavra está em nós. Então, também a ausência da palavra, ela faz uma pergunta interessante e viralizou bastante em algum tempo em redes sociais, né? Um famoso pregador, ele dizia, alguém perguntou o que é mais importante, é a oração ou a palavra? E ele retrucou, olha, o que é mais importante, a asa do avião direita ou a asa esquerda? As duas. Não tem como, isso aqui é mais importante que essa asa direita, é mais importante que a da esquerda. Não é, porque a oração e a palavra, elas devem caminhar juntos. A leitura, a meditação, pastor, às vezes eu não estou com vontade de ler a palavra e tal, leia um livro evangélico cristão, né? Vai aprender alguma coisa, experiência, testemunho, uma coisa maravilhosa. Testemunho é muito importante, você ler o testemunho, conhecer testemunho de pessoas, é fundamental, porque também o testemunho ajuda-nos a poder estar fortalecendo a nossa fé, né? A terceira carência, que muitos tropeçam em Cristo, que muitos não ficam firmes, veio ao encontro também de algo muito relevante que Jesus falou. Ele disse o seguinte, que muitos erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Entendeu? A Escritura e o poder de Deus são o segundo elemento, a segunda importância fundamental, e muitos caem no erro. Mas como assim conhecer o poder de Deus? A falta do poder de Deus também vem ao encontro da falta de fé. Por quê? O fato de conhecer o poder de Deus te faz entender quem é o seu Deus. A palavra te ajuda, claro, evidente, a oração te ajuda, mas ter essa experiência, eu queria citar essa palavra, essa experiência com Deus. Eu lembro que eu novo convertido, novinho na fé, eu ia à igreja e eu ouvia sempre um irmão, um presbítero, e ele tinha mania ele era abençoado e pedia as coisas a Deus, ele anotava no caderninho, né? Tinha um caderninho, ele anotava lá, hoje, Deus, eu preciso disso aqui e tal, ele anotava no caderno. Aí Deus abençoava, ia no caderno e anotava as bênçãos que recebi. Eu achei aquilo tão interessante, eu novinho, não entendi muito bem de crente, né? Minha família não era família de criado em berço evangélico. Eu falei, eu vou tentar fazer isso também, né? E é bom você copiar uma coisa boa, né? E eu comecei a fazer isso também, comecei a anotar no caderninho lá as coisas que acontecia, né? E tal, era abençoado. Chegou um momento da minha vida que o caderno estava quase acabando, porque eu ia preenchendo cada experiência, cada coisa linda que acontecia, então, e orações respondidas, né? Porque há pessoas que às vezes ela não vê oração respondida, porque às vezes não acredita. Ela às vezes prefere muitas vezes até aceitar o que os outros falam do que orar a Deus para mudar a situação, para restaurar às vezes um lar, uma casa, uma família, libertar um filho das drogas, curando alguém ser curado, enfim, porta de emprego, trabalhos. Tiago diz, olha, nada tendes porque nada pedis. Olha lá. Aí vem a segunda parte, que as pessoas lembram mais, né? Pedis, não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites, né? Mas tudo bem, faz parte, é o contexto.
Mas o começo também fala, nada tendes, porque nada pedis. Porque não tem colocado a confiança em Deus. Não só a confiança, a fé, de ouvir a palavra, saber que a palavra é de Deus, mas trazer para a sua vida. Trazer para a sua vida. Conhecer o poder de Deus. Quantas pessoas você conhece que foram transformadas? Quantas pessoas você conhece que eram pessoas já totalmente derrotadas pelo diabo, mas que Deus levantou? Quantas pessoas você conhece que foi curada? Talvez você seja uma delas. E talvez mesmo você sendo curado ou curada, ou um milagre na sua vida, mas hoje você está duvidando, você está talvez minimizando, ou banalizando até, ou enfim, não mais considerando o poder de Deus. Então o poder de Deus é o elemento fundamental para ter conhecimento e saber de que Deus é real. Deus é real. E se você não teve experiências ainda, eu te convido a começar a buscar essa experiência com Deus, né? A buscar ter esse algo sobrenatural na sua vida, certo? E o quarto elemento, para finalizar, que vai de respeito também a ser motivo de tropeço, de esfriamento, ele vem assim nos lembrar e trazer exatamente um fato que acontece aqui nesse episódio. Veja bem, porque aqui nos vai dizer de que João Batista, ele no cárcere, lá naquele cárcere, o que ele faz? Ele chama os seus discípulos para que os discípulos vá até Jesus e os discípulos voltem com a resposta. O que significa isso? Ele tinha fontes fiéis, fidedignas. Ele tinha pessoas certas para consultar. Ele tinha fontes reais, verdadeiras, tá? Idôneas, para trazer para ele o fato real que estava acontecendo. Você já entendeu onde nós queremos chegar? Porque muitas pessoas se esfriam, porque acreditam às vezes em fontes que não são verídicas. Ao invés de ficar buscando a Deus, ou aprimorando, fortalecendo a sua fé, edificando, ela perde tempo, às vezes, ouvindo falácias, ouvindo, às vezes, só pensamentos ou frases ou profecias de derrota ou situações adversas. Ela come tudo aquilo ali, a sua fonte não é boa. E por sinal, como nós sabemos, existem muitas informações desencontradas, existem muitas especulações, existem muitas influências negativas contra essa nação, contra esse Brasil que pertence ao Senhor Jesus. João Batista, ele entende claramente que não poderia deixar de se comunicar com pessoas certas. Ele entende perfeitamente de onde viria a informação correta. Ele entende perfeitamente que não poderia estar à mercê de qualquer um para dar a ele a orientação ou trazer os fatos com os quais ele precisava ter conhecimento para poder ele realmente, verdadeiramente, ele ter uma noção exata do que estava acontecendo. Então, hoje estamos atravessando uma situação assim. Jesus falou, bem-aventurado aquela pessoa que não acha em mim motivo de tropeço. Ela não tropeça, ela não acha em mim, ela não reclama de mim, ela não questiona para comigo, ela não fica duvidando do meu poder, ela não fica colocando desculpas, né, para seus erros, ela não se esfria, ela não para de prosseguir a sua caminhada. Por quê? Porque ele coloca em ação a oração, a prática da palavra, ela coloca em oração a consciência do poder de Deus e, sobretudo, ela é bem informada, ela não aceita informação qualquer que venha ao seu ouvido. Há muitas pessoas confusas, há muitas pessoas tentando até mesmo tirar a própria vida, às vezes isso não vem muito à tona, e nós vamos levantar um clamor, orar, para que você me ajude a oração nesse sentido. Muitas pessoas oprimidas, deprimidas, a pessoa já
pensando e alguns até cometendo atos, né, de tirar a própria vida por conta de só encher e comer, se alimentar e ouvir fontes erradas. João entendeu literalmente, olha aqui João, ele sinceramente nos dá um exemplo de uma pessoa que, embora sendo um homem normal, comum, mas tinha uma visão. Qual é a visão? Tem que ser a fonte certa. Tem que ser por intermédio de alguém que eu tenha credibilidade. Os discípulos vão, os discípulos veem, ouvem e voltam e certamente fortalece João nos seus momentos finais. Ele morre, nós conhecemos a história, porém, certamente, se você é crente em Jesus, se você entregou a sua vida a Deus, não se engane, você encontrará com João Batista na glória celestial, porque ele perseverou. É tempo de perseverar, é tempo de fortalecer, é tempo de unir as nossas forças, é tempo de não perder tempo com fontes que não sejam verdadeiras. Vou usar o português claro, furadas, que simplesmente querem destruir, abominar a sua fé. Mas nós estamos em Cristo e eu tenho certeza que nesta noite algo sobrenatural, algo de Deus está indo aí onde você está para abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Oh Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Oh Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Porque mesmo considerando, Senhor, os momentos, as situações que passamos, mesmo, Senhor, vendo a nossa vulnerabilidade, as nossas limitações, mas eu tenho certeza, Senhor, que Tu não estás, meu Pai, alheio à nossa fala, à Tua igreja. Senhor, eu creio de todo o meu coração que nesta noite de quarta-feira, neste dia de hoje, o Senhor separou para renovar a fé desta pessoa que está nesse momento, Senhor, vendo esse vídeo, essa live, ouvindo a nossa voz, porque eu sei que o Senhor é bom. A Tua palavra fala isso, Senhor, que Tu és bom, Senhor. Nós às vezes até questionamos, Senhor, e queremos algo de imediato, meu Pai, mas eu sei que o Senhor tem o momento certo. Pai, que através da Tua palavra, que ela é poderosa para falar aos corações, para edificar a nossa vida, haja cura, Senhor, haja cura da alma, haja cura dessa pessoa que está aflita, tira toda a ansiedade, Senhor, dessa vida, desperte também esse que está, Senhor, já talvez tropeçando em Ti, desperta, faz-o voltar, Senhor, faz-o voltar a Tua palavra, faz-o voltar a Tua presença, faz-o voltar ao Teu caminho, Deus. Pai, tome em Tuas mãos, tome em Tuas mãos as pessoas aflitas, desesperados, os enfermos, Senhor, de qualquer sorte de doença. Traz, meu Deus, a cura, a transformação, a libertação e, acima de tudo, a paz a esse coração, porque Tu és o príncipe da paz, Senhor, e nós confiamos em Ti. Pai querido, manifesta a Tua glória, Senhor, neste lar, nesta casa, pelo poder que há, no nome de Jesus. E esse tempo, como temos pedido ao Senhor, ele venha a ser abreviado ainda mais. Que Tu venha abençoar essa nação, abençoar e direcionar o presidente, Senhor, dessa república. Direciona ele, Senhor, ali, seus companheiros, seu ministério, a fim de que venham, Senhor, estar trabalhando em prol a este povo, e Tu venha dar sabedoria, assim como também
a todos os profissionais da área de saúde, a todos, meu Pai, que necessitam de uma mão estendida, de um milagre. Ó Deus, realiza nesta noite, Pai, opera maravilha, abençoa as comunidades, abençoa aquele que está encarcerado, meu Pai, ajuda também quem se arrependeu dos seus pecados, Deus, para que possa passar também por esse período, e aquele que ainda necessita, meu Senhor, por favor, meu Pai, que tenha um encontro real contigo, a saber de que brevemente estaremos diante de Ti, e nós queremos estar na Tua presença, Senhor, e ficar à Tua direita, como diz a Tua palavra, Senhor. À direita o Senhor colocaria as ovelhas. Então, ajuda nós a perseverar, Senhor, a rejeitarmos, Senhor, a posição da esquerda, a que temos a Tua presença, debaixo da Tua direção. Muito obrigado por tudo e continua conosco. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo, renovando. E a Igreja Mulher de Cristo está aberta, né, no sentido de que atendendo pessoas que vêm aqui, como já falamos, não temos as nossas reuniões presenciais, mas nem por isso as pessoas são impedidas de poder estar, ter acesso, e estamos aqui diariamente. Que Deus te fortaleça, abençoe a sua casa. Estou tendo o privilégio de estar aqui hoje, aqui meu amigo jovem Marcelinho aqui, me ajudando na técnica. Deus abençoe, Marcelo, abençoe cada jovem e abençoe a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus.